Bem, farmacocinética é dividida em 4 principais etapas: absorção, distribuição, biotransformação e eliminação. Cada uma com as suas peculiaridades, cada uma com as suas características e os seus componentes, ou seja, substâncias, proteínas, órgãos principais que desempenham as funções essenciais de cada uma das etapas. Por exemplo, quando nós falamos em absorção, estamos pensando na passagem do medicamento do local de administração dele, seja onde for, para dentro da circulação sanguínea. Ele vai expressar para a gente a biodisponibilidade da molécula ativa dentro do nosso organismo. Então não tem como nós não pensarmos nas membranas biológicas, por exemplo, que compõem o nosso trato gastrointestinal. Todo medicamento via oral, ele vai ter que passar por isso, pelo processo de absorção. Também nós temos inalação de substâncias via bucal, via nasal. Então, também outros tecidos fazem parte do processo de absorção. Quando nós falamos na eliminação do medicamento do organismo, nós podemos imaginar vários processos que retiram o fármaco de dentro do nosso corpo. Por exemplo, a filtração renal, principalmente. Então nós temos o rim, o funcionamento dessa filtração, as formas de filtração, de composição da urina, o pH da urina, como componentes do processo de eliminação. Na distribuição, nós temos também alguns fatores importantíssimos que precisam ser considerados: o volume de sangue, o volume de distribuição, o próprio compartimento central de circulação sanguínea e as proteínas plasmáticas. Então, cada uma das etapas tem os seus principais atores. E quando nós falamos em biotransformação, ou seja, uma transformação de uma molécula biológica, não temos como não citar o fígado, o nosso tecido hepático e as enzimas, tanto citosólicas como as enzimas de conjugação, quanto as enzimas microsomais, que estão lá perto do nosso retículo endoplasmático, que desempenham a função da fase 1. Então, vamos falar um pouquinho delas. Vamos comentar um pouco sobre biotransformação nessa tranquila aula que eu tenho certeza que você vai gostar. Muito bem, para isso eu trouxe alguns exemplos de processos de biotransformação bem-sucedidos. Vamos ao primeiro: valaciclovir para valganciclovir. Considero esse processo extremamente favorável para o valaciclovir, não sei você. Segundo processo, então, que deu certo na biotransformação, de clopidogrel para o metabólito tiol ativo, né? Já que ele é um profármaco, precisa ser ativado pelo metabolismo, assim como o valaciclovir. Também pensamos que esse aumento da atividade valorizou o efeito do clopidogrel, tem que concordar comigo. E também da azatioprina. Então a biotransformação foi favorável, foi generosa para a azatioprina, que transformou ela em 6-mercaptopurina. Bom, mas essas transformações vão sempre para o bem? Nem sempre. A biotransformação de uma molécula, de uma substância que é ingerida, um xenobiótico, no nosso organismo, gera principalmente 3 resultados. Uma substância nova, que é mais ativa, e aí quando isso acontece, aquela primeira substância que sofreu a biotransformação, ela é chamada de profármaco. Ela pode gerar também uma substância inativa, inerte, que não vai fazer nenhum efeito no nosso corpo, está prontinha, envelopadinha para ser eliminada. Ou pode gerar uma substância tóxica, alguma substância, uma molécula que agride o nosso organismo de alguma forma. E se é errado nós pensarmos que o metabolismo, que é a biotransformação, gera apenas um dos 3. Não, a biotransformação do fármaco, da molécula do medicamento, ela acontece em várias etapas ao mesmo tempo, por enzimas diferentes, e algumas podem gerar um derivado ativo, outras um inativo e outras um tóxico. Olha o exemplo do paracetamol. Boa parte dele é metabolizado em substâncias inativas, mas uma das vias de biotransformação transforma ele em NAPQI, uma substância tóxica, e por isso que ele é hepatotóxico. Então posso citar aqui dezenas de exemplos diferentes, mas o importante é você entender
que o processo de biotransformação tem um objetivo central, que é aumentar a hidrossolubilidade da molécula para que ela seja mais facilmente eliminada pela principal via de eliminação, que é a filtração renal e saída pela urina, e também mudar a molécula do medicamento. Além de transformar ela mais hidrossolúvel, essa mudança pode gerar uma maior atividade biológica, uma atividade zero, uma inatividade, ou uma toxicidade elevada. Beleza? E aí nós temos dois processos, principalmente, chamados de biotransformação. O primeiro deles é o que eu vou colocar na tela agora, que é a fase 1. Normalmente ela é a introdução de um grupamento reativo que depois vai se ligar na conjugação, mas nem sempre está relacionado à conjugação. Conjugação é a fase 2 do metabolismo do medicamento, da biotransformação. Então a fase 1 ela é conhecida como uma reação catabólica. Ou seja, ocorre uma quebra, ocorre uma destruição de alguma estrutura ali na molécula do medicamento ou uma mudança. Essa reação catabólica ela pode ser a oxidação, a redução ou a hidrólise. E ela vai acontecer principalmente no nosso fígado, através das enzimas microsomais, chamadas de complexo microsomal P450. Então, lá na membrana do retículo endoplasmático rugoso do nosso tecido hepático, da célula hepática, nós temos essa construção de proteínas. Uma proteína central, que tem um ferro reduzido, que vai ser utilizado, que é chamado de grupo M, né? Que vai ser utilizado para fazer a reação. Um citocromo redutase e um citocromo B5, que doam elétrons para o centro para que ele faça a reação de biotransformação. Muito bem, eu lembro quando produzi uma aula aprofundada desse mecanismo e deixei dentro da plataforma os alunos, a plataforma Farmacologia Aplicada R2A, que é a nossa sala de aula online, que tem mais de 200 horas de aula, acompanhamento individual do aluno, enfim, o ouro da farmacologia da internet. Quando eu produzi essa aula, os alunos olhavam o mecanismo que eu coloquei, assistiam ao mecanismo de oxidação e redução mediado pela P450 e ficavam se perguntando e mandavam perguntas dentro da plataforma. Professor, meu Deus, eu nem sabia que isso existia, eu não conhecia esse mecanismo, eu estudei a farmacologia e ninguém me ensinou isso. Pois é, pessoal, é um mecanismo negligenciado por muitas aulas de farmacologia, mas que é muito importante para entender o fruto do metabolismo real do medicamento. E aí, então, esse complexo microsomal, quando levado para uma espectrofotometria, né, no espectrofotômetro, ele vai dar um pico lá em 450 nanômetros e por isso que é a P450. Show, né? E daí algumas famílias de proteínas têm algumas sequências de aminoácidos diferentes, continua sendo a P450, mas subfamílias diferentes. Olha só, nós temos a principal subfamília da P450 que metaboliza os medicamentos, a CYP3A4, principal delas. Olha a quantidade em comparação ao total de fármacos que ela metaboliza. Segunda, CYP2D6, terceira, CYP2C8/9 e assim nós temos outras, como o CYP2C19, que metaboliza principalmente o clopidogrel, e outras. Então, existem subfamílias, proteínas um pouquinho diferentes, que metabolizam por causa da afinidade de ligação, também mecanismos, medicamentos diferentes. Quando eu citei no comecinho da explicação da fase 1, a conjugação, agora eu vou clarear a sua visão nesse processo. Olha só, o fármaco é absorvido, ele passa para o processo de metabolismo, isso principalmente quando é via oral, que vai ter que passar pela circulação interhepática e entrar em contato com o fígado, e pode, nesse caso, acontecer então a fase 1, que é o quê? Ele pode passar reto e não ser metabolizado na fase 1, e direto para a fase 2 e sofrer a conjugação, que eu já vou explicar para vocês o que é, e ser eliminado. Então, não sofre reação de fase 1. O fármaco pode sofrer o metabolismo e ter, então, atividade modificada e depois ser também conjugada na fase 2 e ser eliminado. Ou ele pode ser inativado de cara, né? Pelo metabolismo de fase 1, depois ser conjugado e ser eliminado. Uma última hipótese é o fármaco que não vai ter nenhum contato com a fase 1 e com a fase 2. Simplesmente vai entrar, fazer o efeito e ser eliminado. E os fármacos lipofílicos, extremamente lipossolúveis, eles vão fazendo o ciclo de eliminação, de filtração renal e retorno para o organismo constantemente, porque eles não sofrem, não têm afinidade
pelo processo de biotransformação, que poderia transformar eles em substâncias mais hidrossolúveis e passíveis de eliminação. A fase 2, então, de biotransformação, ela é conhecida como reação anabólica, ou seja, conjugação. Um dos processos de conjugação mais famoso é a junção da molécula do fármaco com o ácido glicurônico, extremamente polar, extremamente hidrossolúvel, o que, quando ligado na molécula do fármaco, força um aumento da hidrossolubilidade e assim facilita a eliminação. Essas enzimas estão presentes no citosol do nosso tecido hepático e fazem uma ação não microsomal, como a UGT, a GST, a SULT, que fazem reações diferentes para conjugados diferentes e assim aumentam a hidrossolubilidade da molécula do fármaco para que ele seja eliminado. O grande problema desse processo de biotransformação não é apenas o efeito que o fígado tem, o papel que o fígado tem nesse processo todo. Porque pensa pessoas com cirrose hepática, pessoas que usam vários medicamentos, idosos, crianças, que as funções do tecido hepático ainda estão se moldando ou já foram parcialmente diminuídas. Essas pessoas têm vários problemas no metabolismo. Além disso, a biotransformação depende principalmente da via microsomal, aquela da P450. E são proteínas que compõem esse complexo. E aí a pessoa pode aumentar a produção porque tem uma predisponibilidade genética a produzir muito P450 de uma subfamília específica, ou o contrário, ter uma predisposição genética a não ter aquele gene ativado e diminuir a produção da P450. E aí entra a farmacogenética como peça importantíssima em saber quando a pessoa tem grandes quantidades de uma subfamília da P450 e quando ela tem baixas quantidades, o que vai repercutir no metabolismo de alguns medicamentos. Então, esse é um problema, claro, né? Polimorfismo, função hepática, mas, além de tudo, nós temos medicamentos capazes de induzir o metabolismo pela P450 ou bloquear o metabolismo de outras drogas pela P450. Olha só, nós temos os chamados, então, indutores enzimáticos. Indutores enzimáticos. Eles vão entrar dentro da célula do tecido hepático. Essa imagem é uma das imagens da apostila ilustrada de farmacocinética e farmacodinâmica da plataforma Farmacologia Aplicada R2A. Então, copiei de lá meus alunos R2A, que já são meus alunos, mais de 4.000 alunos. Não briguem com esse professor, eu só peguei uma figurinha lá das mais de 50 páginas, não briguem comigo. Muito bem, então o indutor entra na célula, vai penetrar no núcleo e vai por translocação e vai atuar aumentando a síntese de uma subfamília da P450 ou diminuindo a degradação dessas proteínas que compõem o complexo microsomal. Tudo isso demora para fazer efeito, o paciente precisa utilizar esse medicamento por um período prolongado até que isso comece a repercutir nas funções da P450, das P's 450, né, da subfamília específica, e daí sim interferir no metabolismo dos outros fármacos. Já aqueles que são inibidores enzimáticos, aqueles que vão bloquear, normalmente têm uma ação rápida, ou seja, são inseridos no protocolo terapêutico do paciente, automaticamente na segunda ou terceira dose já começa a bloquear o metabolismo dos outros companheiros. Pode ser uma ligação reversível ou irreversível, mas quase sempre envolve o núcleo M bloqueando a ação do ferro no processo de oxirredução dos outros medicamentos. Então, inibição enzimática é mais rápida e indução enzimática é mais demorada. Mas será que existem interações como essa? Existem muito. Outra tabela extraída do nosso material, pessoal. Olha só, aqui nós temos algumas famílias de P450, né, subfamílias. Aqui o substrato, por exemplo, eu vou deixar aqui na tela para você tirar um print, tá? Substrato, por exemplo, que são as substâncias metabolizadas por essa P450. Aqui nós temos os indutores, olha só, grelhados com carvão induzem o metabolismo, fumo, hortaliças, lanzoprazol, omeprazol, que são medicamentos inibidores da bomba de prótons, e assim por diante, os indutores e os inibidores. Mas o que chama atenção mesmo é a família da CYP2D6, que tem muito substrato, e são inibidas, é uma subfamília muito inibida por alguns antidepressivos, e principalmente a família da P450 3A4. Olha a quantidade de substratos, ou seja, de substâncias que são metabolizadas por essa subfamília, que pode haver interação até
Na utilização da P450, se a pessoa utiliza, por exemplo, um nifedipino e associa simvastatina, é muito comum. Os dois são substratos, acabam competindo pelo metabolismo. E além disso, nós temos então alguns indutores desse processo de metabolismo pela 3A4 e os inibidores. E podemos considerar duas grandes classes desse processo. Olha só, na CYP3A4, que é a CYP que mais metaboliza medicamento, que eu trouxe mais fortemente na aula de hoje, nós temos os barbitúricos e glicocorticoides. Barbitúricos são anticonvulsivantes, então anticonvulsivantes e glicocorticoides como os principais indutores do metabolismo pela 3A4. Então o que você tem que fazer? Tirar um print da tela, ou virar aluno R2A, é claro, porque daí você vai ter um monte de material como esse disponível, mas se você não é aluno, tira um print da tela e aí você vai descobrir as interações de indução, principalmente com barbitúricos, anticonvulsivantes, né, e glicocorticoides. E de inibição, nós temos principalmente, pessoal, o papel dos antivirais, tanto aqueles antirretrovirais e antifúngicos. Eles são altos inibidores do metabolismo pela CYP3A4. Então, se no prontuário do paciente tiver anticonvulsivante, glicocorticoide e antivirais e antifúngicos, liga o alerta. Os outros medicamentos que têm grande chance de serem metabolizados ou parcialmente ou integralmente pela CYP3A4 podem estar em risco, podem ter alteração da biotransformação. Se eu aumento a biotransformação do medicamento, vai depender do resultado dessa biotransformação. Se essa biotransformação ativa a molécula, ele vai perder o efeito. Se ela inibe a molécula, ele vai ficar mais tempo no organismo ativo e vai aumentar o efeito. Então depende do resultado da biotransformação. Se você quer saber mais sobre esse assunto e outros assuntos introdutórios ou não, ser aluno R2A, clique no link embaixo desse vídeo e vem para a sala de aula. Caso você não é inscrito aqui no canal, não ativou as notificações, o que você está fazendo é aula toda semana gratuita, pessoal. Então clique em inscrever-se, ative as notificações e vamos para a próxima aula na semana que vem. Show? Então, até a próxima aula.